Vamos alimentar-nos com a palavra de Jesus. Neste dia, 26 de setembro de 2023, dia em que celebramos a festa de São Cosme e São Damião, médicos que cuidavam das pessoas gratuitamente e que morreram mártir para testemunhar o amor de Deus. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, peçamos a Deus para imitar, se cuidar e cuidar daqueles que dependem de nós, de acordo com os dons recebidos. A primeira leitura de hoje é do livro do profeta Esdras, capítulo 6, versículo 7 até o versículo 8, depois o versículo 12, depois o versículo 14 até o 20. Hoje é terça-feira da 25ª semana do tempo comum. Se inscreva no canal, compartilhe, deixe um comentário e um joinha. Que Deus te abençoe e te ilumine. E que São Cosme e Damião interceda por cada um de nós e principalmente pelos enfermos. Os enfermos da mente, da alma, do coração. Para que possa ser fiel a nosso Senhor, como eles foram fiel a Deus. O salmo de hoje é o Salmo 121. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O Evangelho de hoje é segundo São Lucas, capítulo 8, versículos 19 a 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pela palavra do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados. Amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, esta passagem bíblica leva muitas pessoas a pecar e a blasfemar. Nós sabemos que o Evangelho ele tem um sentido. O sentido principal desta passagem bíblica é todos colocarem em prática a palavra de Deus. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e colocam em prática. Então, esse é o foco, esse é o objetivo da manifestação de Jesus em relação a essa passagem bíblica. A mãe e os irmãos de Jesus. Mas tem umas pessoas que não têm a luz do Espírito Santo e que interpreta isso de uma maneira pejorativa, no sentido de difamar o sacrário de Deus, que é Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Aí eles pegam esta passagem bíblica e muitas vezes saem pelas casas dizendo: Jesus tinha um monte de irmãos, veja aqui. A outra passagem de São Mateus diz: veja, José, Judas, Simão, Tadeu e outros. E as irmãs, veja quantos irmãos Jesus tinha. Tem, e Jesus tem muitos irmãos. Inclusive aquele que faz a vontade de Deus, esse é irmão de Jesus. Porque quem faz a vontade de Deus, faz como Maria Santíssima. Inclusive, eles pegam essa passagem para dizer que Jesus rejeitou a mãe. Veja o cúmulo do absurdo, veja onde chega a maldade do inimigo, para levantar falso testemunho contra a mãe de Jesus. E o próprio Cristo.
Porque dizer que Jesus, né, já me disseram assim, Maria foi lá com sua humanidade para atrapalhar a missão de Jesus. Veja, que absurdo. Maria é humana sim. Jesus também é humano. Inclusive, disse o filho do homem. Por quê? Porque ele é humano. O filho do homem, porque é humano. Maria é humana sim, mas é a humana que Deus escolheu para que ele mesmo fosse gerado na sua carne e no seu sangue. Portanto, difamar Maria é difamar Jesus. Levantar falso testemunho contra Maria é levantar falso testemunho contra Jesus. É pecar contra o santo mandamento, o primeiro mandamento. O segundo mandamento, não tomar o nome de Deus em vão. Porque aí está agredindo o santo nome de Deus. Porque Deus foi quem a escolheu. O anjo Gabriel é boca de Deus. Deus falou pela boca de Gabriel. Bendita entre as mulheres. Cheia de Deus, na qual não existe mais espaço para nada. Pois é desse ponto que Jesus está falando. Feliz aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática. Maria ouviu a palavra de Deus e colocou de tal forma, com tanta perfeição, com tanta dedicação, com tanta abandono nas mãos de Deus, que o próprio Deus se encarnou-se no seu ventre. Aí eles mentem dizendo que Nossa Senhora teve outros filhos. Aqui esses irmãos de Jesus eram todos primos de Jesus, da mesma tribo, da mesma família. Filho de Maria, mulher de Cleofas. E tem o nome deles todinhos e o nome de pai e de mãe. De todos os que têm o nome lá. Mas o inimigo, ele é mentiroso e quando mente fala daquilo que é próprio. Jesus, quando morreu, entregou Maria aos cuidados de João. E ele levou para sua casa, porque ela já não tinha mais ninguém aqui de ser humano na terra. São José já tinha morrido e Jesus subiu aos céus. Jesus subiu aos céus. Então, ela ficou sozinha e por isso entregou a João. E João levou para sua casa. Se ela tivesse um monte de filhos, ela teria que cuidar deles, inclusive, porque eram muito pequenininhos. Jesus só tinha 33 anos quando foi assassinado na cruz. E se tinha um montão de filhos desse, como eles falam, não tinha nem lógica, porque não teria tempo de ter tantos filhos. Além do mais, São José morreu logo. Então não tem como Maria ter tido outros filhos. Primeiro, porque não daria tempo. Segundo, porque Nossa Senhora não teve relação com homem. Ela é virgem antes, durante e depois, e eternamente virgem. Porque é o tabernáculo do Altíssimo. É o tabernáculo do Altíssimo. E esse tabernáculo é modelo para nós. Que Jesus diz, como ela colocou a palavra do Pai em prática, eu aqui estou, feliz aquele que coloca a palavra do Pai em prática. Pois esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Identificou com a mãe dele aqueles que colocam a palavra em prática. Quem coloca a palavra em prática é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Veja o elogio que Nosso Senhor fez à sua mãe. Mas o inimigo distorce tudo. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, busquemos o Senhor, pois a palavra de Deus se cumpre. Na primeira leitura de hoje, o rei Ciro manda os judeus de Jerusalém voltar para construir a casa de Deus. Dá tudo e manda pagar tudo. Tentim por tentim, vintém por vintém, centavo por centavo. Ordenou para os reis aonde eles iam passar, para deixar passar e providenciar o que fosse necessário para construir o templo de Deus. De acordo com as profecias, foi construído o templo. E foi inaugurado no terceiro dia do 10º mês.
terceiro dia também foi o dia que Jesus ressuscitou. E o templo é Nossa Senhora de Jesus, onde ele foi gerado. É templo, Arca da Aliança. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, nós precisamos muito de colocar a palavra de Deus em prática. De colocar a palavra de Deus em nosso coração. Nesse tempo em que querem, porque querem destruir tudo. Inauguraram com grande alegria. Sacrificaram muitos touros, carneiros, bodes, para o louvor do Senhor. Expiação dos pecados daqueles que tinham desobedecido a Deus. O rei Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia, que mandaram e que eles voltaram para construir o templo do Senhor, que tinha sido destruído por ocasião da época que levaram a escravidão. Então, meus irmãos, minhas irmãs, esse templo hoje somos nós, templo do Espírito Santo de Deus, para viver segundo a palavra do nosso Senhor. Pois é feliz aquele que põe em prática a palavra de Deus, pois esse é pai, mãe, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. E como o próprio Cristo fala, né? No Evangelho, não é assim? Vou para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então, somos irmãos, somos membros do corpo de Cristo. Filhos de Maria bendita, que colocou em prática a palavra, e quando ela disse sim a Deus, derrotou toda a obra satânica. Eva disse não, Maria disse sim. Ela é a mãe de todos aqueles que creem em Jesus e que nele confiam. Peçamos a intercessão, hoje, de São Cosme e São Damião, que não são crianças, como alguns dizem. Não, Cosme e Damião, criança, não sei do terreiro, não sei da onde, vai comer quiabo, caruru, não sei onde. Não, o cristão católico não faz isso. Quem faz, a gente respeita. Mas não é para cristão católico fazer. Eles foram médicos do Senhor, cuidavam dos doentes, homens, não bebês, não crianças. Viva São Cosme, viva São Damião, viva São Cosme, viva São Damião, nossos padroeiros, nossos companheiros. Viva São Cosme, viva São Damião, confundido por alguns que desconhecem sua história, dizendo que sois criança, confundem sua memória. Viva São Cosme, viva São Damião, viva São Cosme, viva São Damião, nossos padroeiros, nossos companheiros. Viva São Cosme, viva São Damião. Ó Virgem Santíssima, intercedei por nós. São Cosme e São Damião, intercedei junto ao Senhor, para que o Espírito Santo venha sobre nós e possamos imitá-los neste mundo, para contemplar a face beatífica de Jesus, como já contemplaste na glória do Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Para você, bom dia, bom dia, bom dia, com Jesus ressuscitado e com Maria, Mãe de Deus e nossa mãe. Um abraço.